Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós seguimos meditando em Mateus capítulo 1, verso 8. O nosso tema, reinados omitidos da genealogia. O texto bíblico nos diz assim: Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Meus amados, após a morte de Jorão, seu filho Acasias tinha 22 anos quando o sucedeu no trono. Conseguiu ser ainda pior que o seu pai e reinou somente por 12 meses em Jerusalém. Ele aliou-se a Jeorão, rei de Israel, seu tio materno e filho de Acabe. Ambos foram mortos por Jeú, um comandante do exército de Israel, quando este executou o juízo do Senhor sobre a família de Acabe, segundo Crônicas 22:8. Após a morte de Acasias, sua mãe Atalia mandou matar toda a família real. Somente Joás, um dos filhos do rei, foi poupado da morte, porque conseguiram escondê-lo de sua avó. Por ambição ao poder, ela eliminou os possíveis pretendentes ao trono e o usurpou. Se autoproclamou rainha de Judá, desprezando os preceitos da aliança do Senhor com Davi, segundo Samuel 7, de 12 a 16. No 7º ano de seu reinado, Atalia foi deposta do trono e morta pelos sacerdotes e líderes militares que haviam decidido restaurar a casa de Davi no poder, ordenando Joás, rei de Judá. Podemos dividir os 40 anos do reinado de Joás em duas partes. A primeira, enquanto o sacerdote Joiada foi o seu tutor, estava vivo, e a segunda parte, após a morte do sacerdote Joiada. Enquanto foi guiado por Joiada, Joás agiu de acordo com os preceitos de Deus, restaurou o templo em Jerusalém e apoiou os servos escolhidos pelo Senhor para o serviço sagrado, segundo Crônicas 24, de 4 a 14. Depois da morte de Joiada, o rei passou a receber conselhos dos líderes de Judá. Se exaltou contra o próprio Senhor, se desviando do caminho que o sacerdote o havia ensinado, permitindo que as práticas idólatras que haviam sido banidas no início de seu governo retornassem. Para corrigir o rei e os outros, Deus enviou o profeta Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Joás, ao invés de ouvir e respeitar o filho de seu mentor, mandou matá-lo. Ele pagou caro por sua rebeldia. Judá foi derrotado por um exército muito inferior, o da Síria. Depois, ele foi assassinado por seus próprios oficiais em sua cama, e seu filho o sucedeu no trono, segundo Crônicas 24, de 17 a 27. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 29 anos em Jerusalém. Ele se portou muito bem nos primeiros anos de seu governo, respeitando a vontade de Deus, seus mandamentos, e teve uma grande vitória sobre os edomitas. Depois dessa vitória, ele não honrou a Deus e se tornou arrogante. Trouxe para Judá os ídolos do povo derrotado e começou-os a adorar. Ao ser alertado por um profeta de Deus, ele recusou a ouvi-lo, se achando superior ao mensageiro do Senhor, e não parou por aí. Depois da vitória, se sentiu imbatível, desafiando o rei de Israel para uma batalha. Nela, o arrogante e ambicioso Amazias foi derrotado, capturado e humilhado. Mesmo enfraquecido por tudo que tinha acontecido, continuou reinando por mais alguns anos, mas aos 54 anos de idade foi assassinado, segundo Crônicas 25, de 5 a 24. Ao lermos o versículo 8, observamos que 3 nomes são omitidos entre o nome do rei Jorão e Uzias, os nomes dos reis Acasias, Joás e Amazias. Aparentemente, o motivo de tal omissão foi o simples desejo de Mateus em trazer os nomes em cada um período da genealogia dividida em 14 gerações, como ele mesmo cita no versículo 17 desse capítulo, que veremos mais adiante. Porém, a omissão dos 3 nomes pode estar ligado ao fato de que eles pertenciam à época da influência desastrosa de Atalia na história da monarquia de Judá. O fato é que, embora todos foram reis de Judá, tiveram a oportunidade de se destacar, de deixarem um legado como reis bem-aventurados e fiéis a Deus, todos tiveram suas vidas interrompidas pelos pecados que cometeram, sendo infiéis ao Senhor. Meus amados, e nós, o que temos feito com as oportunidades que Deus tem nos dado? Qual é o legado que estamos deixando
para as futuras gerações, para os nossos descendentes? Como seremos por eles lembrados? Cabe a nós, a cada um de nós, respondermos a essas perguntas. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.